Bom dia, gente boa. Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 25 de abril de 2023, uma terça-feira, 18º domingo após a Páscoa. O título de hoje é muito gostoso, assim. Tem muito a ver com a minha maneira de pensar e fazer teologia. Porque dá um alívio. Não se depende de mágica. É uma promessa amorosa, confortadora. E o título que eu dei para estas senhas, para esta reflexão é: a luz surge no dia a dia, na construção da vida. A luz surge no dia a dia. Só quem vai lidando com uma coisa descobre de repente a maneira mais fácil, a maneira mais correta, a maneira mais positiva de fazer as coisas acontecerem. E na construção da vida. Isso tem a ver agora com o reino de Deus, construção da vida, não da morte, não da exploração, não da escravidão, não da opressão. A luz, ela surge ali na construção da vida no dia a dia. Não é nada mágico, é um mito, aquilo é uma invenção, uma lenda de que Newton teria descoberto a gravidade quando uma maçã caiu em sua cabeça. Não foi assim. Foi com muita observação, matemática. E a luz surge no dia a dia, na construção da vida, individualmente, coletivamente. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do Salmo 112, o versículo 4. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Ele está do lado dos justos. E nas trevas, muitas vezes, que a vida está difícil, não só para você, mas para o coletivo, a realidade está muito difícil, está desanimadora, está desamorosa, ali nessa construção da vida em meio às trevas, ali ele é bondoso, compassivo e justo e vai nos revelando a luz e a sua luz. E o segundo versículo vem da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, comparado com a de Jesus, Paulo está fazendo esta comparação, o apóstolo Paulo está fazendo esta comparação. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno valor de glória. A gente vence isso também. Acima de toda comparação é esta glória. Não é a materialista. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, não olhamos para o raso, o supérfluo, o egoísta, mas para as que não se veem, para o projeto que é o reino, o mundo que Deus quer.
E a oração vem do Suriname. O Suriname é um um país, é praticamente assim um agregado da Holanda, se eu não me engano. E lá um tal de Volker Schultz escreveu a seguinte oração: quando a vida se torna obscura, carregada de medos e preocupações, é como uma manhã. E então, nesta manhã, entra Deus como nosso ajudador, dá força, ilumina as ideias no dia a dia. Deus liberta as pessoas que ainda estão presas e faz enxergar aquelas que ainda estão cegas. Seu desejo de que sejamos seus filhos e filhas é um desejo cheio de amor. O primeiro texto para o dia de hoje, dia 25 de abril, vem de Mateus, capítulo 9, versículos 35 até o capítulo 10, versículo 1. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão daquela gente, porque estava aflita e desamparada como ovelha sem pastor. Ele fazia essa comparação seguidamente, a ovelha que precisa do pastor para acompanhá-la no campo, cuidá-la dos perigos, levá-la por caminhos melhores, com água, com pasto. Então disse aos discípulos: a seara é grande, o trabalho é muito, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E chamando seus discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Eles chamavam muita coisa de espírito imundo, tá? E curar todas as doenças e enfermidades. Vocês sabem como é que se diz cura? Curar, como se diz curar em grego? Terapoin, terapia. Pois é. E o segundo texto vem da carta aos Romanos, finzinho dessa carta, capítulo 16, versículos 16 a 27. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Em algumas Bíblias mais antigas está escrito ósculo santo. O que é um ósculo? Ósculo é uma hóstia pequena? Não, ósculo é beijo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma e ele diz que as outras, em outros lugares, estão mandando saudações para a igreja em Roma. Recomendo-lhes, irmãos e irmãs, que tomem cuidado com aquelas que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se dessa gente. Por exemplo, vou dar um exemplo de alguém que coloca obstáculo e divisões. Aqueles que, um homem beijar outro homem. Então, tu não pode dar um abraço, achar um outro homem, um cara legal e te abraçar. Porque, vão achar que tem alguma coisa
E o Paulo diz, saúdem-se com um beijo santo. Essa pessoa está impedindo, está atrapalhando com os seus preconceitos, com a sua sexualidade não resolvida. Está atrapalhando aqui. Essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, desejos, medos. Às vezes elas têm problema. Mediante palavras suaves e de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Sem malícia, ele não proíbe de falar nos problemas. Ele diz para não ter malícia. Embora o apóstolo Paulo de vez em quando tinha uns problemas também na área sexual. Ele era um ser humano, não era perfeito. Em breve Deus da paz esmagará o mal, Satanás, debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, o Paulo não escrevia. Muito bem, pelo menos. Tem uma carta lá, que não sei agora qual é, em que ele diz, desculpem pela letra, é que eu estou escrevendo. Caio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações, Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, envia-lhe saudações. Romanos, não eram de origem grega. Que a graça de nosso Senhor seja com todos vocês. Amém. Aquele que tem poder para confirmá-los no Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com uma revelação de ensino oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas do Deus, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe, ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Cristo. Amém. Então, iluminem-se, não fiquem presos a conceitos das trevas, do mal, do desamor, e deixem a luz acontecer, ou procurem mesmo a luz no seu dia a dia, no realizar as coisas, na construção da vida. A vida cheia de amor, de graça e de paz, e de vida plena. Um bom dia para vocês, um grande abraço.